Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam muito bem, se cuidando nesse momento tão difícil pelo qual nós estamos passando. Nós estamos iniciando nesse momento mais uma aula da nossa disciplina de pensamento social brasileiro. E nós estamos estudando nessa disciplina isso que eu vou chamar de um discurso sociológico antropológico, ou mesmo, se vocês quiserem, um discurso político sobre a constituição da sociedade brasileira, que, na minha percepção, é inaugurado de modo estrito, no âmbito do século XX para cá, por Gilberto Freire, exatamente com esse livro Casa Grande e Senzala, que nós estamos estudando. Essa já é, no caso, a quarta aula. E por que, no caso, um discurso sociológico, antropológico, um discurso político sobre a constituição da nossa sociedade? Primeiro, porque de fato é uma das tônicas do processo de modernização ocidental, a interpretação, digamos, o Jürgen Habermas tem um termo muito interessante de um discurso filosófico, sociológico, antropológico, na correlação dessas três áreas, diga-se de passagem, acerca da modernidade e modernização ocidental. Vamos pensar aqui no clássico Max Weber, ou mesmo então no próprio Jürgen Habermas, no próprio Anthony Giddens, ou antes deles em Talcott Parsons, ou junto com eles, inclusive, Niklas Luhmann, e no nosso caso também, o que não seria diferente, por óbvio, com a constituição das ciências sociais aplicadas, das ciências de pesquisa empírica, no caso, de modo mais específico, nós temos exatamente essa tentativa de um estudo sociológico, antropológico, eventualmente filosófico da condição brasileira, da constituição da sociedade brasileira. Como eu disse, ele é inaugurado na perspectiva contemporânea exatamente por Gilberto Freire, seguido por Sérgio Buarque de Holanda, Florestan Fernandes, Abdias Nascimento, Alberto Guerreiro Ramos, Darcy Ribeiro, Caio Prado Júnior, entre tantos outros. Nós não vamos, infelizmente, estudar todos eles nesse momento, dado o tempo, mas nós escolhemos exatamente como eixo estruturante, primeiro, o próprio Darcy Ribeiro e o seu livro Casa Grande e Senzala, que de fato inauguram, como eu estou chamando a atenção, esse discurso filosófico e, de modo mais específico, sociológico e antropológico da formação da sociedade brasileira, e finalmente adentrando depois em Abdias Nascimento e também em Florestan Fernandes, uma vez que nós temos aqui nessa dupla atuação, no caso, de um lado Gilberto Freire e de outro, então, Abdias Nascimento e Florestan Fernandes, aquilo que eu já comentei com vocês em outras aulas, que se constitui como o eixo estruturante da análise do nosso discurso filosófico, sociológico, antropológico da modernidade, da modernização brasileira, ok? E qual é esse eixo estruturante? De um lado, então, a ideia de uma confraternização racial, de uma fusão racial propriamente dita, no caso de Gilberto Freire, é a sua grande tese. Se nós pudermos reduzir o seu livro Casa Grande e Senzala a um argumento central, esse argumento central certamente seria esse da confraternização racial, da integração racial, da aproximação, da fusão raciais entre o elemento ativo da colonização, o elemento diretivo, que foi o português, ou então, nesse caso, a Casa Grande, e então o negro e o indígena. E finalmente, no caso então de Florestan Fernandes e Abdias Nascimento, nós temos exatamente a ideia do racismo estrutural como um dos eixos, e provavelmente o mais principal dos eixos estruturantes da nossa sociedade, da formação do nosso processo de modernização brasileira, que, como vocês percebem aqui, é compreendido nesse caminho amplo que vai da colônia, passa pelo Império e chega, então, exatamente ao período propriamente republicano. Mas o mais importante de tudo, nesse caso, e não é mero acaso que Gilberto Freire é considerado um dos intérpretes, dos grandes intérpretes, na verdade, dada a consistência da sua posição teórica, um dos grandes intérpretes, portanto, da formação da sociedade brasileira contemporânea. E vocês vejam que, para Gilberto Freire, essa sociedade brasileira contemporânea ela é herdeira, primeiro, dessa perspectiva de uma integração racial, de uma fusão racial, de uma miscigenação, de uma hibridização, de uma plasticidade, de uma confraternização racial que é levada a efeito pelo português colonizador nessa sua relação com negros, indígenas e outros grupos étnicos europeus, e finalmente
que se processa nessa dinâmica contraditória, por óbvio, mas ao mesmo tempo sempre em miscigenação e fusão permanentes que se dá, no caso, entre Casa Grande e Senzala. Então isso é muito interessante, mais uma vez, o início, digamos assim, a constituição inicial desse discurso filosófico, sociológico, antropológico da formação da sociedade brasileira se dá, no caso de Gilberto Freire, a partir da afirmação exatamente da confraternização racial, que é o seu argumento mais potente, mais específico, diga-se passagem, e ao mesmo tempo a sua tese mais problemática, mais tensa, digamos assim, tendo em vista, quando nós formos estudar Florestan Fernandes e Abdias Nascimento, nós vamos ver isso, os aspectos tensos e contraditórios que estão por trás dessa posição, como, por exemplo, conforme nos traz Abdias do Nascimento, exatamente o fato de que houve uma tentativa sistemática no contexto do período republicano em diante, nos primeiros 30 ou 40 anos do período republicano, de branqueamento da sociedade, e nesse sentido de fomento da imigração europeia, correlatamente à proibição da imigração africana, propriamente dita. Então, muito interessante, mais uma vez, que é uma das grandes teses, essa da confraternização racial de Gilberto Freire, uma das grandes teses que demarca a compreensão contemporânea da sociedade brasileira, da sua formação, da sua realidade odierna, e ao mesmo tempo que demarca, na sua comparação agora com Abdias Nascimento e Florestan Fernandes, digamos assim, as disputas teórico-políticas entre esquerda e direita, ou então, se nós pensarmos hoje na emergência da extrema-direita, em termos de hegemonia institucional, com Jair Messias Bolsonaro, com intelectuais, seus defensores, como, por exemplo, Olavo de Carvalho. Então, aqui está como cerne exatamente a disputa entre se, de fato, o eixo estrutural da sociedade brasileira é, sim, a confraternização racial, desde o prisma de uma tradição judaico-cristã relaça a partir da influência indígena e africana, ou, por outro lado, se de fato o nosso eixo estrutural é pura e simplesmente, diretamente a escravização do negro, e nesse caso o racismo estrutural, que demarcam inclusive uma instabilidade permanente em termos das nossas instituições. Então, essa é a tese tensa, digamos assim, a da confraternização racial, mas que se liga também de modo mais amplo a essa dialética de conflito e de síntese entre Casa Grande e Senzala como a nossa dinâmica mais fundamental, ok? E nesse sentido, então, eu vou maximizar os nossos slides para que nós possamos ler algumas das passagens que eu considero mais fundamentais, ler de modo sistemático, na verdade, algumas das passagens que eu considero mais fundamentais da posição de Gilberto Freire, para, então, num segundo momento, podermos contrapô-las à luz de outras posições, e nesse caso das posições de Abdias Nascimento e Florestan Fernandes, para tentarmos perceber tanto especificidades interpretativas, os diferentes conceitos que estão por trás aqui, enquanto princípios estruturais da formação da sociedade brasileira, no caso, confraternização racial de um lado, democracia racial de um lado, e de outro, então, o racismo estrutural, e, obviamente, percebermos os seus reflexos contemporâneos em termos das disputas políticas que se processam no âmbito público partidário, e, nesse caso, mais uma vez, a partir do exemplo da extrema-direita, tal como aparece nas produções de Olavo de Carvalho, que direta e indiretamente retorna com esses dois pontos, recusando, no caso, o racismo estrutural e afirmando exatamente essa perspectiva de uma fusão racial, de uma confraternização racial a partir do eixo fundacional, do eixo dinamizador da tradição judaico-cristã, mas, obviamente, de uma tradição judaico-cristã mais aberta por causa da influência africana e indígena. Então, eu começo exatamente com uma passagem da página 116 e depois outra da 117, que nos traz exatamente essa ideia de que a formação brasileira é demarcada por um equilíbrio de antagonismos. Vejam aqui essa ideia do equilíbrio, né? Equilíbrio de antagonismos. Em geral, nós aprendemos na filosofia, e isso se chama inclusive dialética, que o conflito entre uma
uma tese e uma antítese, se de fato, por um lado, forma uma síntese, mas é uma síntese que não necessariamente mantém os dois eixos estruturantes iniciais, os dois polos iniciais, senão que eventualmente pressupõe, pelo menos esse é o caso do marxismo, por exemplo, a superação de um pela afirmação de outro. Então é muito interessante que nós vemos aqui já de antemão a ideia de um equilíbrio de antagonismos que mostra exatamente esse caráter conciliador, seja da formação, da consolidação da sociedade brasileira de um modo geral, seja de modo mais específico do protagonismo do português. O português é um sujeito conciliador, nos parece inclusive lembrar da perspectiva do centrão, digamos assim, do centrão político. É a ideia de que é possível colocar convivendo juntas quaisquer posições, quaisquer contradições possíveis. E no nosso caso, de modo muito específico aqui em Gilberto Freire, a perspectiva do senhor e do escravizado, a correlação Casagrande e Senzala, e finalmente, então, no caso de Gilberto Freire, esse equilíbrio de antagonismos, enquanto demarcando o desenvolvimento da sociedade brasileira, também possui como característica exatamente essa condição de confraternização e de mobilidades sociais. E ele nos diz, então, considerada de modo geral, a formação brasileira tem sido, na verdade, como já salientamos as primeiras páginas deste ensaio, vejam só que interessante, um processo de equilíbrio de antagonismos. Antagonismos de economia e de cultura, a cultura europeia e a indígena, a europeia e a africana e a indígena, a economia agrária e pastoril, a agrária e a mineira, o católico e o herege, o jesuíta e o fazendeiro, o bandeirante e o senhor de engenho, o paulista e o emboaba, o pernambucano e o mascate, o grande proprietário e o pária, o bacharel e o analfabeto, mas predominando sobre todos os antagonismos o mais geral e o mais profundo, o senhor e o escravo. Inclusive, lembrem que na aula anterior nós vimos exatamente esse antagonismo enquanto tendo por consequência exatamente uma dinamização da própria vida republicana contemporânea, seja nas posições políticas conservadoras, então, em termos de manutenção da ordem desde uma perspectiva autoritária e de imobilismo social, e no caso, por outro lado, das forças sociais progressistas ou liberais, nesse caso, demarcados por essa perspectiva de uma atuação populista de massas em que o líder, o partido, assumiriam esse papel salvífico em relação a esses grupos amplos da população, em geral alienados ou afastados do próprio poder político. Então vocês vejam o grande antagonismo dinamizador da formação e do desenvolvimento da sociedade brasileira é a correlação entre Casagrande e Senzala, ok? Ou, como ele colocou aqui, entre o senhor e o escravizado. Aqui está o eixo estrutural. Só que, e aqui vem, então, sempre esse caráter polêmico da interpretação de Gilberto Freire em relação à formação e ao desenvolvimento da sociedade colonial brasileira, só que, como eu dizia, esse antagonismo está demarcado exatamente pela ideia de uma conciliação, de uma confraternização ampla entre senhor e escravizado. E aí ele continua, então, é verdade que agindo sempre entre tantos antagonismos contundentes, amortecendo-lhes o choque ou harmonizando-os, condições de confraternização e de mobilidade social peculiares ao Brasil. Então vocês vejam só que interessante, por mais que aparentemente nós tenhamos um antagonismo direto entre Casagrande e Senzala, afinal nós estamos falando aqui de um regime escravocrata, ok? Então isso significa que a Casagrande é o núcleo político, é o senhor de engenho na plenitude, e a Senzala é demarcada exatamente por um sujeito escravizado, racializado, instrumentalizado, por mais que aparentemente isso pareça um antagonismo insolúvel, vejam aqui, e essa é então a especificidade da interpretação de Gilberto Freire, nós temos uma gradativa harmonização, uma gradativa conciliação entre estes polos diferenciados, e finalmente nós temos, então, como vocês viram ali, confraternização e mobilidade social que em grande medida, ou pelo menos em aspectos muito poderosos, consegue minar esta cisão absoluta, que é o termo, inclusive, que Franz Fanon usa para as sociedades coloniais, entre
o senhor e o escravizado. E isso é muito interessante porque, agora que eu citei Florestan Fernandes, é importante nós lembrarmos que na descolonização africana, Frantz Fanon, diga-se de passagem, é um dos exemplos mais básicos. Na descolonização africana, a sociedade colonial, na medida em que é fundada no racismo estrutural, é uma sociedade de uma separação compartimentada quase que absoluta, o Frantz Fanon chama desse modo, de uma ausência de mediações estruturais, jurídico-políticas, institucionais, porque de fato entre um sujeito e um objeto, entre o branco e o negro escravizado, não tem nenhuma possibilidade de síntese, de conciliação. E o que nós estamos vendo aqui no Gilberto Freire é exatamente essa análise curiosa que destoa, como eu venho lhes dizendo, da interpretação da descolonização africana exatamente nesse aspecto. A nossa sociedade colonial, e aqui estaria inclusive a especificidade do colonizador português quando comparado com a colonização, com o colonizador espanhol e o inglês, estaria exatamente nessa abertura racial. Lembrem que nós vimos na aula anterior, e nós vamos ver logo adiante também, o português não é, antes de tudo, um racista, mas sim um fundamentalista, digamos assim. O conflito que o português estabelece com os negros, com os indígenas, ou com outros povos europeus é exatamente demarcado pela questão religiosa, pela pureza e pela profilaxia religiosas, e não por questões étnico-raciais propriamente ditas, né? Então, muito interessante isso. O desenvolvimento da sociedade brasileira, mesmo que seja demarcado por essa dinâmica de Casa Grande e Senzala, que aparentemente, como lhes disse, é uma dinâmica contraditória e não conciliável, assume essa característica muito peculiar à nossa sociedade de, como ele colocou aqui, confraternização racial, harmonização racial, portanto, correlação gradativa, aproximação e identidade gradativa entre Casa Grande e Senzala. E ele continua a miscigenação, lembre que a miscigenação aqui é um dos conceitos centrais de Gilberto Freire, na medida em que ele estabelece que a característica constitutiva, a diretiva da colonização brasileira, vista de modo retrospectivo, é exatamente a confraternização racial, a hibridização, o mestiço propriamente dito, a formação da mestiçagem brasileira como a nossa grande característica do presente e para o futuro, na medida em que fundaria essa condição racial, essa sociedade, na verdade, não mais demarcada pelo racismo, pela cisão própria do racismo, mas sim pela integração racial, pela fusão racial, pela formação desse novo sujeito que é o híbrido, que é o mestiço, digamos assim, que contém elementos, todos os elementos de todas as raças constitutivas do Brasil. E aí eu repito, então, a miscigenação, a dispersão da herança, a fácil e frequente mudança de profissão e de residência, o fácil e frequente acesso a cargos e a elevadas posições políticas e sociais de mestiços e de filhos naturais, o cristianismo lírico, a portuguesa, a tolerância moral, a hospitalidade a estrangeiros, a intercomunicação entre as diferentes zonas do país. Esta, menos por facilidades técnicas do que pelas físicas. A ausência de um sistema de montanhas ou de rios verdadeiramente perturbador da unidade brasileira ou da reciprocidade cultural e econômica entre os extremos geográficos. Então, vocês vejam, é uma interpretação sui generis, é uma interpretação, como eu lhes disse, extremamente interessante e, ao mesmo tempo, extremamente polêmica da formação da sociedade brasileira, porque pressupõe que, primeiro, a nossa dinâmica estruturante é a assimetria ou o tipo de correlação específica própria a uma sociedade colonial entre Casa Grande e Senzala. Como eu lhes disse, senhor e escravizado. Mas, como ele nos disse, inclusive, mas é uma relação senhor-escravizado que é demarcada, como nós estamos vendo, pela confraternização racial e, nesse sentido, assume esse caráter, mais uma vez, extremamente potente e, ao mesmo tempo, polêmico, de apontar para a hibridização. Vocês viram aqui um dos termos para a miscigenação, para a formação aberta, plástica, de um mestiço racializado, de um mestiço já não mais racializado propriamente dito, mas que apaga e, ao mesmo tempo, por isso mesmo, diga-se de passagem, integra essa anterior diversidade racial em um sujeito novo e, obviamente, em uma condição social renovada que não são mais demarcados
pelo racismo. E por que isso? Mais uma vez, porque o sujeito, o colonizador português, não é demarcado pelo racismo, pela xenofobia, pelo chauvinismo, pelo fechamento étnico-racial, como é o caso do espanhol e, mais do que tudo, do inglês, mas sim, esse sujeito português é demarcado pela fé, pela pureza religiosa, pelo catolicismo, que, aliás, como nós vemos agora nessa próxima passagem, é considerado por Gilberto Freire como o cimento da nossa unidade nacional. Lembrem que na aula anterior nós vimos exatamente uma passagem que dizia que na falta de uma perspectiva étnico-racial forte, de um Estado centralizado no começo da colonização brasileira, foi exatamente o catolicismo, o cristianismo, que serviu como eixo estrutural desde o qual, então, se formou a nossa sociedade e, como nós estamos vendo agora, a nossa unidade nacional. E, mais uma vez, é daqui, inclusive, que vai aparecer logo adiante a ideia, que nós, inclusive, já vimos na passagem anterior e nas outras, nas aulas anteriores, de que a sociedade brasileira não é uma sociedade fundada no fechamento étnico-racial, mas exatamente na afirmação do cristianismo, do catolicismo, como o valor fundamental, o valor fundacional dessa mesma sociedade, e nesse caso, então, como o princípio de discriminação relativamente aos negros, aos indígenas e aos demais europeus que vieram à nossa sociedade, nem sempre por motivos pacíficos, como foi o caso dos ingleses e dos holandeses. Então, é por causa do catolicismo e da centralidade do catolicismo que nós não temos uma colonização fundada em um critério étnico-racial fechado. Por isso o português não é racista e a nossa colonização não é, antes de tudo, racista. É por causa do catolicismo, portanto, que nós temos exatamente essa perspectiva de uma fusão ampla, demarcada, ainda assim, pela pertença religiosa, e como nós vimos na passagem anterior, que amortiza as contradições entre Casa Grande e Senzala, levando ao longo do tempo exatamente a essa perspectiva da confraternização racial propriamente dita. E aí vocês vejam, exemplificando isso, temia-se no adventício acatólico o inimigo político capaz de quebrar ou de enfraquecer aquela solidariedade que em Portugal se desenvolvera junto com a religião católica. Lembrem que nós vimos isso na aula anterior, nós vamos ver isso inclusive logo adiante. O grande problema da colonização da sociedade brasileira foi exatamente a necessidade de pureza religiosa. Esse era o grande objetivo. Afirmar e consolidar exatamente o catolicismo romano. Okay? Por isso que o português é, antes de tudo, um fundamentalista, mas não propriamente um racista, um xenófobo, um chauvinista. Okay? Por causa da centralidade do catolicismo e, nesse caso, da necessidade de defendê-lo em relação a outras tendências religiosas da época, em particular as emergentes da Reforma Protestante, ou então, no caso brasileiro, da cultura das religiões indígenas e africanas. E eu continuo, então, essa solidariedade manteve-se entre nós esplendidamente através de toda a nossa formação colonial, reunindo-nos contra os calvinistas franceses, contra os reformadores holandeses, contra os protestantes ingleses. Vejam só aí agora, daí ser tão difícil, na verdade, separar o brasileiro do católico. Uma questão que, inclusive, é chave ainda hoje. 92% da população brasileira é religiosa e desse grosso, provavelmente 90%, desses 92%, obviamente, são católicos. E aí, vejam, o catolicismo foi realmente o cimento da nossa unidade. Então, daqui duas reflexões. A primeira, como eu já lhes dizia, que aqui se explica, por essa passagem se explica, o porquê o português não é racista, mas no máximo fundamentalista, ou seja, é porque a base estruturante, constitutiva, aglutinadora da sociedade em formação foi o catolicismo trazido pelos jesuítas, no caso, e nesse sentido afirmado pelos colonizadores portugueses. E a segunda, mais uma vez, que vocês vejam, essa ideia de que a identidade brasileira, entre outras coisas, pressupõe a centralidade do cristianismo, do catolicismo, nesse caso, como o cimento da nossa sociedade, ou seja, isso significa o quê? Que se trata de uma herança que nós temos, por isso, inclusive, que nós vamos ver logo adiante, que ele diz que a nossa herança é exatamente essa,
de um catolicismo moldado também, corrompido, entre aspas, pela cultura africana, islâmica e indígena, e não, obviamente, de uma perspectiva racista e racializada, como foi o caso da colonização inglesa na América do Norte e da colonização espanhola na América, então, propriamente espanhola. E ele complementa Silvio Romero. Silvio Romero é um filósofo, um literato da segunda metade do século XIX e do início do século XX. Silvio Romero observa que no Brasil foram o catecismo dos jesuítas e as ordenações do reino que garantiram desde os primórdios a unidade religiosa e a unidade do direito. Então, mais uma vez, isso mostra o quê? E nós vamos ver essas passagens tendo consequências logo adiante. Isso nos mostra que o sujeito colonizador do Brasil, o português, que foi o elemento ativo e diretivo, tinha por foco exatamente a construção de uma sociedade demarcada pela pureza religiosa, pelo catolicismo, pela centralidade do catolicismo. Ele nunca teve a intenção de afirmar uma sociedade étnico-racial fechada, e nesse caso, de simplesmente instrumentalizar e eliminar povos indígenas e negros, mas exatamente, e foi o que aconteceu, gradativamente se miscigenar com eles, entre outras coisas, por necessidades propriamente, digamos, sociais. Não havia mulheres brancas, tinha mulheres indígenas e negras, serviu elas, então, para constituir a formação da sociedade brasileira. E aqui aparece mais uma vez, como nós já vimos também em aulas anteriores, a diferença entre as colonizações espanhola, inglesa e portuguesa, porque vocês vejam que nós, inclusive, já trabalhamos nas aulas anteriores. Há um caráter especial da colonização portuguesa quando comparada com as outras duas, a espanhola e a inglesa. O português efetivamente fundou uma civilização nos trópicos. O trabalho do português para Gilberto Freire se constitui num verdadeiro esforço civilizador quando comparado com os espanhóis e com os ingleses. Os espanhóis, lembrem, encontraram de maneira quase que imediata na sua chegada nos impérios Inca e Azteca, ou mesmo Maia, enormes riquezas em metais preciosos, e por isso o tipo de colonização que estabeleceram ali foi exatamente de exploração, uma colônia de exploração propriamente dita. Os ingleses na América do Norte, de sua parte, embora tenham encontrado condições muito especiais de solo, de clima similares às da Inglaterra, que lhes permitiu, inclusive, uma rápida evolução, tiveram uma segregação, estabeleceram uma segregação muito forte entre eles e os povos indígenas norte-americanos, ao ponto depois de praticamente exterminar esses mesmos povos indígenas, o que nesse caso mostra o caráter racial da colonização. Os portugueses, ao contrário, fundaram uma verdadeira civilização nos trópicos porque, de fato, tiveram exatamente esse protagonismo no sentido de fundar uma sociedade. Aqui, em primeiro lugar, porque não encontraram riquezas sob a forma de metais preciosos e muito menos de especiarias. O solo, o clima tropical não eram tão propícios à agricultura, e então o que nós vimos foi exatamente um extremo esforço por parte do português para se instalar em definitivo, de uma vez por todas, na nossa sociedade. Daí, mais uma vez, essa afirmação que nós já vimos em aulas anteriores, de que o português foi, a colonização portuguesa do Brasil foi o primeiro esforço efetivo de constituição de uma civilização nos trópicos, e foi a partir do sucesso, do caráter bem-sucedido dessa empresa portuguesa que, então, os espanhóis e os ingleses assumiram esse trabalho de constituírem civilizações nas suas terras das Américas, por eles colonizadas, por eles dominadas. E sobre essa diferença das colonizações espanhola, inglesa e portuguesa, o Gilberto Freire nos fala agora. Aliás, lembrando mais uma vez que nós vimos na aula anterior, que para Gilberto Freire, esse trabalho verdadeiramente proativo dos portugueses em relação a fundar uma civilização no Brasil, implica em que a nossa colonização, que o Brasil tenha sido constituído como uma colônia de plantação. Isto é, em grande medida, uma colônia de desenvolvimento propriamente dita. Então, isso é muito interessante porque subverte
digamos assim, quase que um consenso historiográfico, um consenso sociológico em torno exatamente da ideia de que a nossa sociedade não é uma colônia de plantação ou de desenvolvimento, mas exatamente uma colônia de exploração. E como nós estamos vendo aqui em Gilberto Freire, é o contrário. A sociedade brasileira é demarcada por esse esforço civilizacional do português que descamba exatamente para essa ideia de que se trata de uma colônia de plantação, de uma colônia de povoamento propriamente dito, com o objetivo de desenvolver de modo autônomo, então, uma sociedade nos trópicos. E agora sim, então, retornamos a essa passagem própria às páginas 157 e 158, em que nós vemos uma caracterização dessa diferença entre as colonizações espanhola, inglesa e portuguesa. E o Gilberto Freire nos diz: os espanhóis apressaram entre os incas, astecas e maias a dissolução dos valores nativos na fúria de destruírem uma cultura já na fase de semicivilização, já na segunda muda, e que por isso mesmo lhes pareceu perigosa o cristianismo e desfavorável à fácil exploração das grandes riquezas minerais. O que ele quis dizer aqui? Que uma das características da colonização espanhola, no contexto dos impérios Inca e Azteca, foi exatamente o fato de que os espanhóis arrasaram com essas sociedades, destruíram e praticamente eliminaram essas sociedades. Por quê? Que já eram sociedades quase num estágio de civilização consolidado, que, por isso mesmo, tinham força e tradições culturais que, se mantivessem vivas e atuantes, poderiam minar o sucesso da colonização espanhola. Por isso, então, se destruiu essas culturas para que se mantivesse a efetividade do cristianismo e praticamente se eliminou esses povos para que se garantisse, então, o domínio político-econômico em relação às riquezas constantes nesses territórios. Ok? Então, porque eram sociedades quase consolidadas em termos civilizacionais, o espanhol resolve exatamente destruir cultural, por isso etnocídio, e socialmente, por isso genocídio, esses povos, essas culturas já tão adiantadas que eram, no caso, os astecas, os maias e os incas. E ele continua, então, apressam-na, os espanhóis apressam-na entre gentes mais, ou melhor, agora se referindo aos ingleses, apressam-na entre gentes mais atrasadas, os puritanos ingleses querendo conservar-se imaculados do contato sexual e social de povos que lhes repugnavam pela diferença de cor e de costumes e que evocavam à sua consciência de raça e de cristãos o espantalho da miscigenação e do paganismo dissoluto. Então, vocês vejam, se os espanhóis encontraram povos muito desenvolvidos e os arrasaram para manter a supremacia do cristianismo e, no caso do seu projeto político-econômico, os ingleses, na América do Norte, encontraram selvagens, digamos assim, sujeitos atrasados. Selvagens aqui no termo que eles estão dando, porque obviamente não são selvagens, mas enfim, encontraram povos indígenas atrasados, mais uma vez, entre aspas, em termos culturais e civilizacionais, e também os mataram ou os eliminaram, exatamente porque o seu objetivo, no caso dos ingleses, era manter a pureza de raça e de religião contra, como vocês viram aqui, a miscigenação e o paganismo. Então, vocês vejam, os espanhóis destruíram os impérios Azteca, Maia e Inca pela força desses impérios e para manter, então, a hegemonia do seu projeto de poder. Os ingleses destruíram os povos indígenas da América do Norte para manter a pureza racial e, então, a integridade da fé cristã, mais uma vez, contra a miscigenação e o paganismo. Os portugueses diferem nesses aspectos, tanto dos espanhóis quanto dos ingleses. E então, o Gilberto Freire nos diz: os portugueses, além de menos ardentes na ortodoxia que os espanhóis, e menos estritos que os ingleses nos preconceitos de cor e de moral cristã, vieram defrontar-se na América não com nenhum povo articulado em império ou em um sistema já vigoroso de cultura moral e material, com palácios, sacrifícios humanos aos deuses, monumentos, pontes, obras de irrigação e de exploração de minas. Mas, ao contrário, vejam só que interessante agora com essa expressão, como uma das populações mais rasteiras do continente. Então, vocês vejam
Ao contrário, vocês viram aqui do fundamentalismo espanhol, e, no caso, ao contrário do preconceito de cor e do moralismo fundamentalista cristão próprio dos ingleses, os portugueses encontraram aqui simplesmente, como o Gilberto Freire diz, parafraseando Oliveira Viana, populações na idade da pedra polida. Então, os portugueses, repito mais uma vez, o Gilberto Freire parafraseia nesse aspecto o Oliveira Viana, encontraram populações na idade da pedra polida, ou seja, atrasadas socialmente, culturalmente, economicamente. Inclusive, lembrem dos vários momentos no texto em que ele fala que os indígenas tinham uma agricultura rasa, miserável de subsistência, ok? Sempre nesse sentido de uma população não adaptada a uma vocação social e colonizadora, e nesse caso econômica, como foi o caso dos negros africanos escravizados. Mas vejam mais uma vez, ao contrário do espanhol, que destruiu os impérios Inca, Azteca e Maia, em vista desse seu fundamentalismo religioso e dessa sua empreitada econômica, ao contrário também dos ingleses, que destruíram as populações nativas da América do Norte em vista do purismo racial e de religião, os portugueses encontraram aqui uma cultura muito atrasada, sociedades muito atrasadas, no caso, ao estilo de povos na idade da pedra polida. E ele continua de modo que não é o encontro de uma cultura exuberante de maturidade com outra já adolescente que aqui se verifica. A colonização europeia vem surpreender nesta parte da América quase que bandos de crianças grandes. Muito interessante essa definição dos povos indígenas brasileiros, uma questão que é totalmente rechaçada pelos intelectuais indígenas da contemporaneidade, Cacau Herá, Daniel Munduruku, Ailton Krenak, Davi Copenaua, Olívio Jecupé, entre tantos outros. Ou seja, essa ideia é exatamente uma visão colonial, racista, etnocêntrica em relação às populações indígenas que tinham formas de vida, e aliás os estudos antropológicos aqui no Norte comprovam isso, que tinham formas de vida muito adiantados. É só salientar para vocês a questão das ilhas aqui no contexto do Pará, do Marajó, em que os próprios indígenas construíam de maneira artificial lugares de plantação, lugares de moradia, enfim, de modo a controlar a natureza, ou mesmo esse planejamento da floresta, plantação de árvores frutíferas, como a castanha do Pará, que foi artificial essa questão, não foi uma dispersão genômica por parte da própria natureza, digamos assim, de processos naturais, mas da atuação dos povos indígenas, como aconteceu, por exemplo, na América do Norte, com a questão não do bacalhau, mas dos peixes, no caso, eu não lembro, não é o bacalhau aqui o termo agora, mas é um dos peixes nobres que nós temos na nossa alimentação, foram exatamente os indígenas que acabaram trazendo as ovas dos peixes para os diferentes rios e colonizaram, no caso de peixes, esses diferentes rios. Ou se vocês pensarem na Terra Roxa, na Terra Preta, na verdade, aqui da Amazônia, foram exatamente os povos indígenas que tinham sociedades bem adiantadas, ainda que, obviamente, não detentoras desse tipo de tecnologia do ferro, digamos assim, própria a Europa de um modo geral e a Portugal em particular. Mas vocês viram aqui, os portugueses encontraram no Brasil bandos de crianças grandes, e ele continua uma cultura verde e incipiente, ainda na primeira dentição, sem os ossos, nem o desenvolvimento, nem a resistência das grandes semicivilizações americanas. E a consequência disso é exatamente que os indígenas não ofereceram resistência como o fizeram os impérios Inca, Azteca e Maia. Simplesmente, como vocês viram aqui, essas crianças grandes, essa cultura verde e incipiente foi completamente assimilada pelos portugueses, e isso mostra, inclusive, mais uma vez, essa tendência à hibridização, à miscigenação, e nesse caso a integração racial que é própria dos portugueses. E como ele colocou aqui, a colonização portuguesa, na verdade, integrou e assimilou o indígena. E ele nos diz dos valores morais e materiais
acumulados pelos incas ou pelos astecas e maias, resultaria uma indepressão de bronze ao contato europeu, o que levou os espanhóis a despedaçarem esse bronze nativo que tão duramente lhes resistiu ao domínio para, entre os estilhaços, estabelecerem mais a cômodo o seu sistema colonial de exploração e de cristianização. Então, vocês vejam, a colonização espanhola, para ser bem sucedida, precisou destruir a espinha dorsal, digamos assim, das populações indígenas no contexto dos impérios Azteca, Maia e Inca. Conosco, como vocês viram na passagem anterior, isso se dá de modo diametralmente oposto, porque os portugueses encontram exatamente populações indígenas, parafraseando Oliveira Viana, e que ele utiliza aqui no texto, na Idade da Pedra Polida. E ele continua, então, mas entre os indígenas das terras de pau de tinta, outras foram as condições de resistência ao europeu. Uma resistência não mineral, mas vegetal. Por sua vez, o invasor pouco numeroso foi, desde logo, contemporizando com o elemento nativo. Vocês viram aqui, então, o português foi logo contemporizando com o elemento nativo, me perdoem, foi logo contemporizando, isto é, se integrando e integrando o elemento nativo para as suas necessidades cotidianas, que é, aliás, o que ele vai nos dizer agora. Servindo-se do homem para necessidades de trabalho e principalmente de guerra, de conquista dos sertões e de desbravamento do mato virgem, e da mulher para as de geração e de formação da família. Vocês lembrem que nós vimos na primeira aula, na verdade, que a colonização portuguesa no Brasil foi monocultora, ok? Escravocrata e híbrida. Nós vimos também na nossa primeira aula, desde a primeira aula, na verdade, que ao lado da monocultura latifundiária, e nesse caso, então, da relação Casa Grande e Senzala, a colonização portuguesa no Brasil é demarcada por essa perspectiva da assimilação da mulher indígena e depois, logo depois, na verdade, da mulher negra, pelo colonizador branco, que gera, então, essa perspectiva já inicial no português, já advinda com ele desde Portugal, de uma tendência à miscigenação, à confraternização racial. Faltavam mulheres brancas, sobravam mulheres indígenas e depois negras, e então o colonizador português, que não teria nenhum pudor etnocêntrico ou racializado, simplesmente se utilizou dessas mulheres, como vocês viram agora aqui, para os trabalhos de geração ou prazer sexual e de formação da família. E aí ele continua, então, a reação do domínio europeu na área de cultura ameríndia invadida pelos portugueses foi quase a de pura sensibilidade ou contratilidade vegetal. O índio retraindo-se ou amarfanhando-se ao contato civilizador do europeu, vejam só, por incapacidade de acomodar-se à nova técnica econômica e ao novo regime moral e social. Portanto, vocês vejam, os indígenas não conseguiram se adaptar, e obviamente seria estranho se conseguissem, a um regime escravocrata propriamente dito. E, aliás, como nós vamos ver em Florestan Fernandes, e principalmente em Abdias do Nascimento, nem os negros se aclimataram em sentido estrito, haja vista as múltiplas revoltas, as múltiplas formas de resistência construídas por eles. Mas vocês vejam aqui, o argumento de Gilberto Freire está em que os indígenas brasileiros não foram capazes de se acomodar, digamos assim, ao grande latifúndio monocultor e a esse trabalho de sol a sol, e muito menos a questão do fundamentalismo católico, do rigorismo moral europeu. E por isso mesmo escaparam, digamos assim, para o centro-oeste, para o norte do Brasil, digamos assim, fugindo exatamente dessa colonização. E ele continua, mesmo quando acirrou-se em inimigo, o indígena ainda foi vegetal na agressão, isto é, o indígena não tinha forças para vencer o português, foi simplesmente uma resistência espúria, muito fraquinha, que não deu em nada. E aí vejam, quase mero auxiliar da floresta. Não houve da parte dele, do indígena,
capacidade técnica ou política de reação que excitasse no branco a política de extermínio seguida pelos espanhóis no México e no Peru. Então, vocês vejam, a fraqueza do indígena pode ter sido também a sua força. Como ele não conseguiu vencer ou representar, na verdade, uma ameaça aos portugueses, simplesmente foi integrado quando possível, principalmente a mulher, ou então deixado de lado, ou até, se nós pensarmos nas reduções jesuíticas, na utilização dos mamelucos para as entradas e as bandeiras, ou para a defesa dos engenhos, foram utilizados, enfim, para tarefas cotidianas e gradativamente inseriram-se, miscigenaram-se principalmente, mais uma vez, o homem branco e a mulher indígena. E ele continua, explica-se assim, sem esquecermos outros fatores, que mais se tivesse aproveitado a princípio da cultura americana pobre, que era a da floresta tropical, do que da rica dos metais. A das duas semicivilizações duras, compactas e hieráticas no sentido de antigas, que se despedaçaram sob a invasão espanhola e sob o domínio católico, para só 4 séculos depois, seus fragmentos reunidos irem de novo formando um todo não europeu e originário. Então, vocês vejam, ao contrário da colonização espanhola, que destruiu, praticamente arrasou os impérios Inca, Azteca e Maia, a colonização portuguesa do Brasil integrou os indígenas, e em particular a mulher indígena, miscigenando-se com ela, porque, de fato, os povos indígenas não representaram uma grande resistência política, cultural, à colonização portuguesa. E daí devém, inclusive, esse argumento que nós já vimos no início da aula e nas aulas anteriores, de que a colonização portuguesa, no caso do Brasil, foi mais suave com o indígena e o negro que a inglesa. Por quê? Porque o catolicismo brasileiro, o catolicismo português, seria um catolicismo mais aberto, mais tolerante, preocupado com a conquista das almas, inclusive as almas indígenas e negras, do que propriamente com a segmentação, com a segregação étnico-racial e então com a afirmação de um fundamentalismo religioso estrito, como aconteceu entre os espanhóis e esses impérios que eu citei para vocês, os incas, os astecas e os maias, e como aconteceu principalmente entre os ingleses da América do Norte, em relação aos indígenas e negros, lembrando mais uma vez que, inclusive, uma das heranças disso é exatamente a Ku Klux Klan no contexto norte-americano, e inclusive com segregação racial até as décadas de 1960, 1970 do século passado. Então, ao contrário, mais uma vez, vocês viram que ele falou em passagem anterior, no caso, de que a questão desse projeto de integração, de confraternização racial, no caso dos portugueses, em relação aos povos indígenas e negros, esteve lá na formação do Brasil desde o começo. Ao contrário, mais uma vez, dessa perspectiva, no caso da América do Norte, que só foi surgir, então, no século XIX, e depois, então, já no final do século XX, com muito mais intensidade. O português, já desde o início, teve essa tônica de suavidade, de aproximação, de integração, de fusão com os povos indígenas e negros. Entre outras coisas, lembrem, pela falta de mulheres brancas. E aí ele continua, ainda assim, o Brasil é dos países americanos onde mais se tem salvo da cultura e dos valores nativos. O imperialismo português, o religioso dos padres, o econômico dos colonos, se desde o primeiro contato com a cultura indígena feriu-a de morte, não foi para abatê-la de repente com a mesma fúria dos ingleses na América do Norte. Deu-lhe tempo de perpetuar-se em várias sobrevivências úteis. Então vejam, o imperialismo português, a colonização portuguesa do Brasil, seja no âmbito religioso, seja no âmbito econômico, não extinguiu os indígenas. Pelo contrário, integrou-os de diferentes modos na população, na sociedade, então, em formação. E vamos pensar aqui, por exemplo, nas reduções jesuíticas como um desses aspectos da integração e da proteção dos povos indígenas pelos jesuítas, e, então, da tentativa por parte desses jesuítas de formá-los exatamente no regime católico, no regime religioso, cultural, econômico próprio, trazido, no caso, pelos europeus.
E ele continua, então, sem que no Brasil se verifique perfeita intercomunicação entre seus extremos de cultura, ainda antagônicos e por várias vezes explosivos, chocando-se em conflitos tensamente dramáticos como de Canudos, ainda assim, vejam só agora, podemos nos felicitar de um ajustamento de tradições e de tendências raro entre os povos formados nas mesmas circunstâncias imperialistas de colonização moderna dos trópicos. Então, vocês vejam essa perspectiva de uma aproximação, de uma fusão racial, ela é como que única, ou ela é primordial no que diz respeito à colonização brasileira, e inclusive em termos da comparação dessa colonização portuguesa do Brasil, quando no caso, equiparada com a colonização inglesa na América do Norte, com a colonização espanhola na América Central e do Sul, ou mesmo, no caso do México, então, no Norte, propriamente dito. Então, muito interessante, há um caráter específico, muito específico da colonização portuguesa no Brasil, que não se coaduna, que não pode ser equiparado, que, na verdade, é superior ao tipo de colonização inglesa e ao tipo de colonização espanhola na América. Muito interessante isso, porque de fato aponta exatamente para essa ideia da fusão racial, da confraternização racial, da miscigenação, da hibridização e, obviamente, em tudo isso, da plasticidade que tomou conta, que demarcou, então, a formação da sociedade brasileira a partir dessa intersecção do português, do negro e do indígena. E ele continua: a verdade é que no Brasil, ao contrário do que se observa em outros países da América e da África de recente colonização europeia, a cultura primitiva, e aí vejam inclusive o termo cultura primitiva, ok? Mais uma vez, peremptoriamente negado tanto pela descolonização africana, quanto pelo pensamento indígena brasileiro, ou o próprio pensamento negro brasileiro, negando peremptoriamente essa ideia de uma cultura primitiva, tanto em relação aos povos indígenas, quanto em relação aos povos africanos. Mas essa cultura primitiva não se vem isolando em bolões duros, secos, indigestos, inassimiláveis ao sistema social europeu, muito menos estratificando-se em arcaísmos e curiosidades etnográficas. Faz-se sentir na presença viva, útil, ativa e não apenas pitoresca de elementos com atuação criadora no desenvolvimento nacional. E aí vejam agora, que é o que me interessa nessa passagem, nem as relações sociais entre as duas raças, a conquistadora e a indígena, aguçaram-se nunca na antipatia ou no ódio cujo ranger de tão adstringente chega-nos aos ouvidos de todos os países de colonização anglo-saxônica e protestante. Então vejam só que interessante, a relação entre os portugueses e os indígenas não se deu no sentido de antipatia ou ódio racial, que foi o que aconteceu no contexto da colonização inglesa na América do Norte. Então, muito interessante, o que mostra, mais uma vez, esse caráter especial e específico, na verdade, da colonização portuguesa no Brasil, totalmente diferente da colonização espanhola e também da colonização inglesa. E ele continua, então, suavizou a relação entre a raça branca, a colonizadora, e a raça indígena, digamos assim, suavizou-as aqui o óleo lúbrico da profunda miscigenação, que era livre e danada, que era regular e cristã, sobre a bênção dos padres e pelo incitamento da Igreja e do Estado. E, aliás, muito interessante que a própria Igreja e o Estado favoreceram, segundo o Gilberto Freire, ele coloca isso no livro, o casamento entre portugueses e indígenas e negras, digamos assim, não só para dar um sentido, digamos, legitimado, puro, casto, legal, inclusive, ao contato sexual que era desbragado, segundo Gilberto Freire, mas também pensando na consolidação de uma população, de uma sociedade autóctone, já que não havia mulheres em suficiência vindas da Europa, de Portugal, para constituir família aqui no Brasil. Então é muito importante, vocês vejam, por causa dessa necessidade, inclusive, de mulheres, entre outras necessidades, houve essa, no caso, integração por parte do português
dos povos indígenas e negros, e em particular das mulheres indígenas e negras, ok? E aí vejam, nossas instituições sociais, tanto quanto nossa cultura material, deixaram-se alargar de influência ameríndia, como mais tarde da africana, da qual se contaminaria o próprio direito. Então vejam só, a nossa cultura deixou-se influenciar pelos indígenas e pelos africanos. Não diretamente é certo, mas sutil e indiretamente. E aí vocês vejam então a conclusão: a sociedade brasileira é híbrida desde o início, demarcada por essa perspectiva de harmonia racial e então de reciprocidade cultural. E ele nos diz, híbrida desde o início, a sociedade brasileira é, de todas da América, a que se constitui mais harmoniosamente quanto às relações de raça. Vejam que é, digamos, uma tendência que perpassa do início ao fim, no caso, a interpretação freireana da colonização portuguesa no Brasil. O colonizador português, lembrem, ele é um mestiço, nós vamos ver inclusive hoje mais algumas coisas em torno a isso, mas o colonizador português é um mestiço com um pé na África e um pé na Europa, mistura de sangue negro e germânico, digamos assim, branco, mistura de maometanismo e de cristianismo, mistura, enfim, de tradições africanas e tradições europeias, propriamente ditas. Então, muito interessante, o português é um mestiço, não tem pudor racial e étnico, no máximo, como eu venho lhes dizendo, é exatamente um sujeito com uma certa dose de fundamentalismo, mas nada também exagerado, dado exatamente o realismo econômico herdado do povo judeu por parte do português. Aliás, o povo judeu também fazendo parte da constituição genética e cultural do próprio português. Vocês viram aqui, portanto, desde o início a sociedade brasileira é híbrida. E, aliás, a mais híbrida da América, na medida em que o português é o mais aberto de todos os colonizadores europeus. E como vocês viram aqui, híbrida desde o início, inclusive, me permitam repetir essa passagem, a sociedade brasileira é, de todas da América, a que se constitui mais harmoniosamente quanto às relações de raça, dentro de um ambiente de quase reciprocidade cultural. Vejam só, quase reciprocidade cultural que resultou no máximo de aproveitamento dos valores e experiências dos povos atrasados pelo adiantado, no máximo de contemporização da cultura adventícia com a nativa, da do conquistador com a do conquistado. E aí vejam então, organizou-se uma sociedade cristã na superestrutura. Vejam que não é uma sociedade racializada, racista, mas cristã, com a mulher indígena recém-batizada por esposa e mãe de família, e servindo-se em sua economia e vida doméstica de muitas das tradições, experiências e utensílios da gente autóctone. Então vocês vejam, entre outras coisas, esse tipo de integração que pressupõe que o colonizador português se apropria de muitos hábitos, instrumentos, formas de produção, alimentos, no caso dos povos indígenas, ou então, logo depois, dos povos africanos. Mas vocês vejam que aqui, sobretudo, nós temos a ideia de que se trata de uma sociedade híbrida, harmoniosa quanto às relações de raça, como vocês viram, ao ponto de a mulher indígena ser tomada por esposa e mãe de família, ok? Por isso que ele vai dizer, inclusive nós vamos ver na nossa aula posterior, que a mulher indígena e a mulher negra têm uma função central, um protagonismo central na produção desse sujeito híbrido, dessa condição de confraternização racial, até porque é do seu corpo, e nesse caso do seu ventre, que nascem os sujeitos mestiços, os sujeitos híbridos, oriundos dessa fusão racial entre brancos, indígenas e negros. Então, muito interessante, mais uma vez, essa perspectiva da confraternização racial, que já era uma tônica do português, no caso, quando veio no Brasil, do português já formado lá em Portugal, nesse sentido, essa confraternização racial acabou se constituindo aqui, então, também, na sociedade brasileira, na sua tônica estruturante de lá para cá, por isso que ele chamou a atenção antes, e vai chamar a atenção agora de novo,
nessa ideia de que o antagonismo fundamental da nossa sociedade é a correlação e contraposição entre Casa Grande e Senzala, entre senhor e escravizado, mas no sentido de que, mas sempre num sentido de harmonização, conciliação gradativa, porque no fim das contas o que nós temos é exatamente a confraternização racial. E é nesse sentido agora que ele retoma essa ideia de que nós somos duas metades confraternizantes, ou seja, Casa Grande e Senzala como duas metáforas, duas metades confraternizantes, dois antagonismos equilibrados. E aí vejam a força, ou antes a potencialidade da cultura brasileira, parece nos residir toda na riqueza dos antagonismos equilibrados. Por isso que eu venho dizendo para vocês que para Gilberto Freire, e ele é muito claro em todos os momentos do livro, para Gilberto Freire, a grande característica da sociedade brasileira é a confraternização racial, a miscigenação. Aqui está o resultado desse processo histórico amplo de formação da sociedade brasileira nessa dialética Casa Grande e Senzala, e aqui está a grande potência do Brasil do presente e do futuro, ou seja, o sujeito miscigenado, o mestiço, o mulato, a hibridização, a plasticidade dali resultantes, porque isso implica, uma vez que há a mestiçagem, na erradicação gradativa do racismo, ou, de modo mais amplo, dos antagonismos conseguidos ou gerados em termos dessa perspectiva da correlação, ao mesmo tempo da contraposição entre Casa Grande e Senzala. E ele continua, o caso dos pronomes que sirva de exemplo. Seguirmos só o chamado uso português, considerando ilegítimo o uso brasileiro, seria absurdo. Seria sufocarmos, ou pelo menos abafarmos, metade de nossa vida emotiva e das nossas necessidades sentimentais e até de inteligência, que só encontram expressão justa no me dê e no me diga. Seria ficarmos com um lado morto, exprimindo só metade de nós mesmos. E agora, mais uma vez, uma passagem que me interessa muito. Não que no brasileiro subsistam, como no anglo-americano, duas metades inimigas, a branca e a preta, o ex-senhor e o ex-escravizado. Então, vocês vejam, mais uma vez, sempre ressaltando essa diferença entre a colonização inglesa na América do Norte, que é uma colonização, para Gilberto Freire, racista e profundamente fundamentalista, segregacionista, segregadora, e, ao contrário, a colonização portuguesa no Brasil, que não é racista, que não é segregacionista, e que também não é, em sentido estrito, fundamentalista, mas exatamente confraternizante em termos raciais, conciliatória de antagonismos, e nesse caso, desse antagonismo mor da sociedade brasileira, que é a contraposição Casa Grande e Senzala. E aí vocês vejam só, de modo nenhum. Somos duas metades confraternizantes que se veem mutuamente enriquecendo de valores e experiências diversas. Vejam só como isso é interessante. Como eu disse, é a tese central que perpassa o livro do começo ao fim. Somos duas metades confraternizantes. A condição estrutural da colonização portuguesa no Brasil foi a confraternização racial, foi o equilíbrio dos opostos, foi a dinâmica Casa Grande e Senzala? Foi, mas foi também uma dinâmica amortecida gradativamente pela inserção da negra e da mulher indígena, exatamente no contexto da vida da Casa Grande, e nesse caso, como constituindo família, como constituindo por meio da sexualidade, exatamente esse híbrido, esse sujeito híbrido de branco, negro, de branco e indígena. Então, vocês vejam aqui, somos duas metades confraternizantes, repito essa passagem, que se veem mutuamente enriquecendo de valores e experiências diversas. E vejam só agora a complementação. Quando nos completarmos em um todo, não será com o sacrifício de um elemento ao outro. Então vocês vejam o que ele quis dizer aqui, que nós não só somos duas esferas, Casa Grande e Senzala, senhor e escravizado, e senhor e escravizado, como eu estou aqui, não só estamos numa perspectiva de intersecção, estivemos numa perspectiva de intersecção, como também, quando essa intersecção for plena, alcançar a sua plena efetividade,
não vai ser por meio do apagamento de um dos polos. Pelo contrário, haverá exatamente a valorização efetiva de ambos os polos. A Casa Grande e a Senzala, a raça branca, a raça negra, a raça branca, a raça indígena. Então, muito interessante, a colonização, o desenvolvimento da sociedade brasileira é marcado por essa ideia de uma confraternização racial, de um equilíbrio dos antagonismos. E então ele complementa: Lars Ringbom vê grandes possibilidades de desenvolvimento de cultura no mestiço. Então vocês vejam sempre o mestiço como representando esse estágio superior da evolução. E é muito interessante, só um comentário à parte, eu estou estudando agora com os meus alunos de antropologia filosófica o texto Minha Luta, do Hitler, ok? Numa correlação com o texto A Origem do Homem e a Evolução Social, do Charles Darwin, e o materialismo histórico e materialismo dialético, do Joseph Stalin. E a similitude entre os três autores, só rapidamente, está em que ambos veem a sociedade e as leis sociais, a organização social, a dinâmica social a partir do prisma da biologia, da dinâmica natural, das leis naturais, ok? O que em Stalin, o que em Charles Darwin significa luta sexual e luta natural, ou seleção sexual e seleção natural, enquanto delimitando as diferenças raciais, a estratificação racial, a correlação sexo-gênero e finalmente a própria estratificação social, em Hitler se constitui como compartimentação, purismo e luta raciais, e em Stalin, luta de classes, ok? Mas muito interessante, como eu dizia, eu estou estudando o texto de Adolf Hitler, Minha Luta, e uma das ideias centrais no caso de Hitler está em que a civilização só se mantém e só se desenvolve com pureza racial. A miscigenação equivale à destruição da sociedade, da civilização, na medida em que ela se inferioriza, ok? E é muito interessante que, como eu estou lhes dizendo, esse livro, entre outras coisas, ele foi escrito como uma resposta aos cientistas arianistas. Vejam que ele critica em muitos momentos do livro a interpretação dos arianistas brasileiros, que compreendem a miscigenação como o grande problema da nossa sociedade, e mais uma vez é por isso que teve, no caso de Abdias do Nascimento, essa tentativa no contexto republicano de branqueamento da sociedade por meio da imigração europeia e da proibição da imigração africana. Então vocês viram aqui que, mais uma vez, o que ele está chamando a atenção, e por isso ele citou o Lars Ringbom, é exatamente para o fato de que a mestiçagem é a grande virtude da sociedade brasileira. E ela tem exatamente essa tendência de eliminar qualquer ranço etnocêntrico, qualquer ranço racista e até fundamentalista, porque o mestiço é exatamente tudo de todos. Contém, digamos, em sua essência, por assim dizer, a branquitude, a negritude, a indianidade, etc. E aí vejam, mas atingido o ponto em que uma metade de sua personalidade não procura suprimir a outra. E aí vocês vejam a conclusão do Gilberto Freire: o Brasil pode-se dizer que já atingiu esse ponto, ou seja, da complementaridade racial, uma não negando a outra, pelo contrário, a integração valorizando ambos os polos. O fato de já dizermos me diga, e não apenas diga-me, é um dos mais significativos. Como é o emprego de palavras africanas com a naturalidade com que empregamos as portuguesas, sem aspas e sem grifos. Então, vocês vejam, ele quer dar esse exemplo da assimilação cultural de termos, palavras, expressões, alimentos, enfim, tradições pelos portugueses, como exatamente um elemento comprovador desse antagonismo equilibrado, dessa metade confraternizante que, de fato, dessas metades confraternizantes que, de fato, para Gilberto Freire, demarcam a nossa sociedade, o que, como eu estou lhes chamando, é uma questão muito polêmica mesmo, e que para ele, na verdade, é o eixo estrutural de definição da nossa sociedade, ou seja, da confraternização racial para a miscigenação propriamente dita, então, como o eixo que concilia mais do que contrapõe Casa Grande e Senzala. E, aliás, vocês vejam exatamente agora, exatamente
essa ideia de que a casa grande e a senzala estão exatamente em intersecção, de que a casa grande tem por objetivo aproximar-se da senzala, ou aproximar a senzala da casa grande por meio, então, dessa doçura das relações de senhores com escravos, escravizados domésticos. E aí vejam, mas aceita de modo geral como deletéria a influência da escravidão doméstica sobre a moral e o caráter do brasileiro da casa grande. Então vocês vejam que é a escravidão que, se por um lado tem esse sentido decaído, leva a essa perspectiva deletéria por parte da casa grande. Por outro, nós devemos atender às circunstâncias especialíssimas que entre nós modificaram ou atenuaram os males do sistema. Então, desde logo, salientamos a doçura, vejam só que interessante, a doçura nas relações de senhores com escravizados domésticos, talvez maior no Brasil do que em qualquer outra parte da América. Então, isso é muito interessante, doçura das relações entre senhores e escravos domésticos. Impressionante essa tese, no caso, porque, mais uma vez, ignora, por exemplo, a perspectiva do estupro, a perspectiva da instrumentalização pura e simples dos negros escravizados. E aí vejam, a Casa Grande, ou pelo menos, se não ignora, minimiza a partir dessas nuances específicas que ele tematiza aqui como exatamente doçura dos senhores em relação às escravas domésticas. Não só as escravas, mas, enfim, aos escravos domésticos de modo mais geral. E ele complementa: a Casa Grande fazia subir da senzala para o serviço mais íntimo e delicado dos senhores uma série de indivíduos, amas de criar, mucamas, irmãos de criação dos meninos brancos. E lembrando que nós vimos na aula anterior exatamente esse sadismo do menino branco em relação ao menino negro, e agora nós vemos exatamente o contrário. É uma doçura das relações entre os senhores e esses escravos domésticos trazidos da senzala para o serviço da Casa Grande. Então, antes era uma questão de sadismo e agora é uma questão exatamente de doçura. E aí vejam, indivíduos cujo lugar na família ficava sendo não o de escravos, mas o de pessoas de casa, espécie de parentes pobres nas famílias europeias. A mesa patriarcal das casas grandes sustentavam-se como se fossem da família numerosos mulatinhos, crias, malungos, moleques de estimação. Alguns saíam de carro com os senhores acompanhando-os aos passeios como se fossem filhos. Quanto às mães pretas, referem às tradições o verdadeiro lugar de honra que ficavam ocupando nos seios das famílias patriarcais. Alforriadas arredondavam-se quase sempre em pretalhonas enormes, negras a quem se faziam todas as vontades. Os meninos tomavam-lhe a bênção, os escravos tratavam-nas de senhora, os boleeiros andavam com elas de carro. E de dia de festa, quem as visse anchas e engangentas entre os brancos de casa, havia de supô-las senhoras bem-nascidas, nunca ex-escravas vindas da senzala. Então, mais uma vez, vejam, lembrem que nós citamos na aula anterior passagens do próprio Gilberto Freire que falavam exatamente desse sadismo, desse mandonismo próprio à Casa Grande em relação aos seus escravizados, sejam eles os da senzala, do eito propriamente dito, sejam inclusive esses que serviam então nos afazeres domésticos e no caso que serviam de objetos para digamos a satisfação sexual, enfim, dos senhores, ou como nós lembramos também da aula anterior, para objetos das vontades do menininho de engenho, digamos assim. Mas muito interessante, vocês vejam, se lá naquelas passagens nós vimos que ali estaria a raiz de todo o autoritarismo brasileiro, agora nós estamos vendo, surpreendentemente, uma mudança na interpretação, ou seja, de que os escravizados trazidos para o serviço da Casa Grande, não só as mulheres que depois eram estupradas, no caso, pelos senhores, mas também as crianças negras,
seriam exatamente acolhidos no seio familiar como se fossem primos pobres, mas ainda assim familiares, íntimos, no caso do senhor de engenho propriamente dito. Por isso que vocês viram os vários exemplos que ele deu aqui relativamente à inserção dos negros e das negras no contexto da vida familiar própria Casa Grande. Andavam de carro com o senhor, tinham boa alimentação, os meninos pediam a bênção para as negras. Enfim, vocês vejam o que dá a ideia, nesse caso, dessa confraternização racial que ele chama atenção, e, aliás, é o que ele vai nos falar agora mais uma vez, ou seja, a profunda confraternização de valores e de sentimentos que demarca a relação entre Casa Grande e Senzala no contexto da formação e do desenvolvimento da sociedade brasileira. E então ele nos diz: verificou-se entre nós uma profunda confraternização de valores e de sentimentos, predominantemente coletivistas, os vindos das senzalas, puxando para o individualismo e para o privatismo os das casas grandes. Importante, de novo, vejam que, aliás, é uma tônica isso, ok? Confraternização racial, miscigenação, mestiçagem, integração gradativa, fusão gradativa de culturas como os eixos estruturantes da colonização portuguesa do Brasil. E aí vejam só, por que mais uma vez isso acontece? Por causa do tipo de cristianismo mais aberto, mais laço, menos ortodoxo, que aqui se consolidou no contexto das casas grandes, entre outras coisas também influenciado pelas tradições indígenas e africanas, ou por aquele contato com o islamismo que já ocorreu no contexto da Península Ibérica por parte de portugueses de modo mais amplo e de espanhóis de modo mais restrito. E aí vejam só o que ele nos diz: confraternização que dificilmente se teria realizado se outro tipo de cristianismo tivesse dominado a formação social do Brasil. Vocês vejam que, inclusive, rapidamente, por todo o livro aparece sempre esse cristianismo mais suave, inclusive mais despudorado, em que os próprios religiosos assumem os prazeres da carne, os prazeres da gula, da bebida, do sexo, como uma herança, nós vamos ver logo adiante, da devassidão, da abertura moral, sexual da mulher indígena e negra, das tradições indígenas e negras. E aí ele continua: um tipo mais clerical, mais ascético, mais ortodoxo, calvinista ou rigidamente católico. Então vocês vejam, lembrando, eu até vou ler de novo essa passagem para ficar mais claro, o cristianismo brasileiro é muito mais aberto e muito mais tranquilo, muito menos fundamentalista, que era o que ele estava dizendo. Me permitam ler para que a passagem fique com o seu sentido pleno. Confraternização que dificilmente se teria realizado se outro tipo de cristianismo tivesse dominado a formação social do Brasil. Um tipo mais clerical, mais ascético, mais ortodoxo. Se esse tipo mais clerical, mais ascético e mais ortodoxo tivesse dominado o Brasil, nós teríamos o quê? Então, uma perspectiva mais rígida em termos de fundamentalismo religioso, e não essa confraternização de valores e de sentimentos que tivemos, não essa confraternização étnico-racial que tivemos, ao contrário, mais uma vez, da perspectiva inglesa, espanhola, ou então holandesa. Calvinista ou rigidamente católico, diverso, vejam agora, da religião doce, doméstica, de relações quase de família entre os santos e os homens, e das capelas patriarcais das casas grandes, das igrejas sempre em festa, batizados, casamentos, festas de bandeiras, de santos, de crismas, novenas, presidiu o desenvolvimento social brasileiro. Lembrem que, como nós vimos antes, o cristianismo é o cimento da sociedade nacional, mas não é um cristianismo, como vocês viram aqui agora, ascético, clerical, ortodoxo, rigidamente católico, fechado, e sim um cristianismo aberto, doce, como vocês viram aqui, doméstico, muito mais de contato, de carne, de calor, do que propriamente o frio, a fria religião inglesa que colonizou a América do Norte, ou então espanhola, fundamentalista, no caso da espanhola, que colonizou os impérios Inca, Azteca, Maia. Então vejam, foi este
cristianismo doméstico, lírico, festivo, de santos compadres, de santas comadres dos homens, de Nossas Senhoras Madrinhas dos meninos, que criou nos negros as primeiras ligações espirituais, morais e estéticas com a família e com a cultura brasileira. Os escravos tornados cristãos fazem mais progresso na civilização, observou Coster. Não se tem lançado mão de constrangimento para os fazer adotar os costumes dos senhores, mas insensivelmente lhes dirigem as ideias para este lado. Então vocês vejam sempre a ideia de que houve uma intenção deliberada de cristianizar negros escravizados e indígenas para garantir que eles se integrassem à sociedade. Porque, de novo, a grande questão central da colonização não é o racismo e o etnocentrismo, mas o fundamentalismo religioso, o purismo religioso. Por isso, então, batizava-se indígenas e negros para tentar integrá-los minimamente à nossa sociedade. O português, portanto, tendo esse caráter de um sujeito integrador em relação à diversidade étnico-racial aqui emergente, e por isso, mais uma vez, essa ideia de confraternização que para Gilberto Freire caracterizou desde o início a colonização portuguesa no Brasil. E ele continua, e me permitam repetir essa pequena parte, ele continua citando Coster: não se tem lançado mão de constrangimento para os fazer adotar os costumes dos senhores, mas insensivelmente lhes dirigem as ideias para este lado. Os senhores, ao mesmo tempo, contraem alguns hábitos dos seus escravos e, desta sorte, o superior e o inferior se aproximam. Vocês vejam, com essa fusão que é, ao mesmo tempo, racial, genética e cultural, religiosa, o superior e o inferior se aproximam. Por isso, como nós chamamos a atenção logo acima, a ideia da profunda confraternização de valores e de sentimentos que demarca, que constitui o protagonismo português em relação ao indígena e ao negro. E aí vocês vejam, os senhores, ao mesmo tempo, repito essa passagem que é muito importante, contraem alguns hábitos dos seus escravos e, desta sorte, o superior e o inferior se aproximam. Eu não duvido, diz o Gilberto Freire, que o sistema de batizar negros importados tenha antes a sua origem na devoção dos portugueses do que em vistas políticas, mas tem produzido os melhores resultados. Ou seja, mais uma vez, era o Gilberto Freire citando o Coster como uma prova dessa ideia de que os portugueses buscaram integrar os povos indígenas e negros na cultura nacional, desde que, obviamente, ou melhor, por meio do catecismo, da catequese, da iniciação religiosa dos povos negros e indígenas, exatamente no cristianismo, no catolicismo. E aí, vejam, não foi só no sistema de batizar negros que se resumia a política de assimilação, ao mesmo tempo que de contemporização, seguida no Brasil pelos senhores de escravos. Consistiu principalmente em dar aos negros a oportunidade de conservarem, à sombra dos costumes europeus e dos ritos e doutrinas católicas, formas e acessórios da cultura e da mítica africana. Então, muito interessante, os portugueses permitiram que os escravizados africanos mantivessem certas tradições culturais, ao mesmo tempo em que, obviamente, os integraram ao cristianismo. Então, com isso, eles mantinham uma certa identidade interna e de outro lado, também se inseriam na sociedade nacional. O Abdias Nascimento vai dizer que isso simplesmente foi estratégia para dividir os grupos africanos, fomentando-lhes certos antagonismos éticos que, eventualmente, tinham no contexto da África propriamente dita. Para Gilberto Freire, ao contrário, como nós estamos vendo aqui, foi exatamente o espírito de integração,
de miscigenação, de hibridização do português, de abertura do português com outras perspectivas étnico-raciais que motivou, seja primeiro essa inserção dos indígenas e dos negros por meio do batismo, da catequese cristã, da assimilação da catequese cristã, seja então no sentido de permitir a indígenas, e nesse caso a negros, que mantivessem certas tradições, certas perspectivas religioso-culturais, como forma então de terem uma certa compreensão, uma autocompreensão normativa, de manterem uma identidade interna mínima. E aí vocês vejam, salienta João Ribeiro o fato de o cristianismo no Brasil ter concedido aos escravos uma parte do culto de santos negros como São Benedito e Nossa Senhora do Rosário terem se tornado patronos de irmandades de pretos, dos escravos terem se reunido em grupos que foram verdadeiras organizações de disciplina, como os reis do Congo, exercendo autoridade sobre vassalos. Então vejam só que interessante, o cristianismo brasileiro como vocês podem perceber, um cristianismo não fechado, como nós vimos logo no primeiro parágrafo dessa passagem, um cristianismo que não é clerical, tão clerical pelo menos, que não é tão ascético, que não é tão ortodoxo, mas aberto. E nesse caso vocês viram que se por um lado exige o batismo, a conversão, por outro permite manter-se certas tradições sociais, culturais, religiosas dos próprios sujeitos escravizados, o que daria exatamente essa ideia de que a nossa colonização não foi uma colonização fundada na segmentação social, fundada na separação estanque entre Casagrande e Senzala, entre o branco e o negro e o indígena, mas exatamente uma intersecção gradativa cuja identidade interna foi dada exatamente por esse cristianismo aberto, próprio à sociedade brasileira, próprio, levado pela colonização portuguesa no Brasil. E isso permitiu exatamente, como vocês vão perceber nessa passagem agora, a aproximação da senzala e da Casa Grande por meio da religião. E então, o Gilberto Freire nos diz: vê-se quanto foi prudente e sensata a política social seguida no Brasil com relação ao escravo. A religião tornou-se o ponto de encontro e de confraternização entre as duas raças, a do senhor e do negro, e a do negro, e nunca uma intransponível ou dura barreira. Então, essa tese, mais uma vez, é fundamental, porque vocês vejam, a confraternização racial, a miscigenação, a hibridização, a plasticidade da colonização portuguesa no Brasil em relação aos povos indígenas e negros, só foi possível, mais uma vez, porque a tônica desse sujeito, dessa antropologia portugueses, já na própria formação de Portugal, nas suas lutas contra os mouros e contra os reinos de Castela e Aragão, se deu no sentido de uma profilaxia religiosa, de uma ênfase na religião e não de uma ênfase na etnia e na raça, principalmente na raça, ok? O português, já em Portugal, seria exatamente um sujeito muito mais focado na identidade, na pureza religiosa, do que propriamente na segmentação e, mais uma vez, na pureza raciais. O português, portanto, seria um sujeito fundamentalista, mas um fundamentalista não tão rigoroso, e não um sujeito racista. Por isso que ele colocou aqui, pessoal, que é por causa da religião que nós tivemos essa intersecção, essa complementaridade entre Casa Grande e Senzala, entre senhor e escravizado, e, nesse sentido, a integração do negro e do indígena na nossa sociedade nacional, na medida em que eles efetivamente se convertiam ao cristianismo. E essa conversão, como nós vimos, inclusive, na passagem anterior, e vamos complementar agora, ela não exigia um completo abandono das tradições indígenas e negras, mas sim permitia a sobrevivência e o desenvolvimento de algumas delas, obviamente, desde que houvesse, mais uma vez, a conversão. E ele complementa, então,
os próprios padres proclamavam a vantagem de se conceder aos negros seus folguedos africanos. Um deles, jesuíta, escrevendo no século XVIII, aconselha os senhores não só a permitirem, como a acudirem com sua liberalidade às festas dos pretos. Portanto, não lhe estranhem o criarem seus reis, cantar e bailar por algumas horas honestamente em alguns dias do ano, e o alegrarem-se honestamente à tarde, depois de terem feito pela manhã suas festas de Nossa Senhora do Rosário, de São Benedito e do Oráguo da Capela de Engenho. Por quê? Porque isso não seria um problema, porque permitia que eles se aclimatassem de modo jeitoso à ordem escravocrata, ok? Nunca deixariam de ser escravos, mas também não teriam, seja um comportamento autodestrutivo, seja então uma postura de resistência aos próprios senhores. Então vocês vejam o cristianismo, esse cristianismo do jeitinho, digamos assim. Você, por um lado, exigia a conversão, pelo menos formal, por óbvio, dos indígenas e dos negros via batismo, por outro, como nós percebemos agora, permitia a sobrevivência de tradições negro-africanas, de tradições indígenas. Isso significa o quê? Enfatizava a aproximação da Casa Grande e da Senzala, a aproximação do senhor e do escravizado, seja por meio, mais uma vez, desse compartilhamento cultural, dessa intersecção cultural, seja por óbvio da constituição de famílias entre sujeitos brancos e mulheres indígenas e negras. E vejam, a liberdade do escravo de conservar e até de ostentar em festas públicas, a princípio na véspera dos reis, depois na noite de Natal, na de Ano Bom, nos 3 dias de Carnaval, formas e acessórios de sua mítica, de sua cultura fetichista e totêmica, dá bem a ideia, vejam só agora, do processo de aproximação das duas culturas no Brasil. Então vocês vejam, houve essa possibilidade, a colonização portuguesa assim o demonstra e assim o fez, de intersecção entre Casa Grande e Senzala, de intersecção entre o colonizador português e os sujeitos e tradições indígenas e negras. Mas, obviamente, como ele vai complementar agora, uma intersecção, uma complementaridade, uma fusão que só foi possível e que só seria legítima na medida em que o cristianismo, o catolicismo fosse, de fato, o eixo estrutural, ok? Negros e indígenas seriam aceitos e integrados se convertessem, se batizassem, se não, então, enquanto gentios, enquanto pagãos, seriam efetivamente combatidos. E aí vejam, e ele complementa nesse sentido, liberdade é a que não deixou nunca de corresponder forte pressão moral e doutrinária da igreja sobre os escravos. Coster observou em Pernambuco, a religião que ensinam os senhores aos escravos no Brasil tem operado neles salutar efeito, porque conseguiu diminuir ou destruir a cega confiança que depositavam nos sortilégios de seus compatriotas. Exercem a sua credulidade do modo mais inocente. E, sobretudo, vocês vejam esse misto de conversão, de obrigação à conversão dos negros e dos indígenas, mas, por outro, de tolerância de algumas das suas tradições, implica exatamente nessa inserção gradativa. E vocês viram ali que era, inclusive, enfatizado que os senhores pudessem compartilhar e participar desses momentos em que os negros efetivamente viviam as suas tradições. Em suma, no caso Gilberto Freire, as senzalas, dentro desse contexto maior da Casa Grande como sistema, foram, digamos assim, uma escola de abrasileiramento. Foram elas que permitiram a inserção dos negros vindos da África, dos negros que já, ainda frescos, vindos da África, com exatamente aqueles sujeitos escravizados já aclimatados a essa integração brasileira, digamos assim. E nesse sentido, mais uma vez, então, se estabelece esse, digamos assim, esse caráter integrador
da colonização portuguesa de um modo geral e do tipo de catolicismo brasileiro aberto, no caso, em particular. E ele continua, no caso, Gilberto Freire. Aliás, o ponto de partida da tese de Nina Rodrigues, que era um arianista brasileiro, que considerava, no caso, a mestiçagem como um grande problema da nossa sociedade. Ele viveu na segunda metade do século XIX, na primeira metade do século XX. Então, essa tese de Nina Rodrigues, o Gilberto Freire considera falsa. O da incapacidade da raça negra de elevar-se às abstrações do cristianismo. Nina Rodrigues foi dos que acreditavam na lenda, vejam aqui que ele chama de lenda, da inaptidão do negro para todo surto intelectual, e não admitia a possibilidade do escravo elevar-se até o catolicismo. Vocês vejam que Gilberto Freire não considera a mestiçagem, a miscigenação, como algo ruim. Lembrem, ela é primeiro resultado do próprio espírito português, que é exatamente um mestiço integrador, demarcado não pela perspectiva étnico-racial, no máximo pela perspectiva fundamentalista. É a condição estruturante do Brasil, mas também a mestiçagem, a hibridização é, sobretudo, o futuro da sociedade brasileira. O futuro no sentido dessa democracia racial que rompe com a herança, digamos, de segmentação, de estratificação, de desigualdade e até de violência entre o ex-senhor e o ex-escravizado. Por isso, mais uma vez, ele não concorda com o Nina Rodrigues, que é um arianista, que é um racista, por outras palavras, uma vez que para o Nina Rodrigues, que é um historiador, um médico brasileiro da Bahia, no caso, essa miscigenação representaria uma decadência, um enfraquecimento racial no Brasil. Ao contrário, como vocês vejam, em Gilberto Freire, é a miscigenação a grande característica da sociedade brasileira e o futuro dessa mesma sociedade brasileira. Quando ela se consolidar plenamente, diria o Gilberto Freire, nós teremos, então, essa verdadeira democracia consolidada, sólida, digamos assim, e ele continua... aliás, tudo isso, essa integração, essa confraternização racial se deveu ao quê? Ao tipo de cristianismo dourado com tendências islamíticas, com tradições africanas, com o realismo econômico judaico, com a abertura moral indígena. É esse tipo de cristianismo mais enfraquecido que acaba dinamizando essa perspectiva da confraternização racial propriamente dita. E então ele continua. Foi também ao calor da catequese católica, de um catolicismo, é certo, que para atrair os índios já se opulentava de novas cores e até de imitações pelos padres das gatimonhas dos pajés, que se amoleceram nos africanos vindo de áreas fetichistas os traços mais duros e grossos da cultura nativa. A catequese era a primeira fervura que sofria a massa dos negros antes de integrar-se na civilização oficialmente cristã, aqui formada com elementos diversos, tão diversos, na verdade. Esses elementos, a igreja quebrou-lhes a força ou a dureza, sem destruir-lhes toda a potencialidade. Então vejam só que interessante, esse cristianismo mais aberto e integrador fez o quê? Suavizou não só a colonização, mas também o choque da integração entre indígenas e negros nesse contexto de uma ordem escravocrata, porque a questão-chave é sempre essa. Se trata de uma ordem escravocrata, latifundiária, autoritária, sempre nessa assimetria entre Casa Grande e Senzala, e que, não obstante isso, ainda teve muitos fortes elementos de integração, muitos e fortes elementos de fusão, como é o caso, então, da formação do mestiço, do híbrido, por meio, então, mais uma vez, da constituição da família com mulheres indígenas e negras. E aí vejam, na ordem de sua influência, as forças que dentro do sistema escravocrata atuaram no Brasil sobre o africano recém-chegado foram,
primeiro, a igreja, menos a igreja com I grande que a outra, com I pequeno, dependência do engenho ou da fazenda. Segundo, a senzala. Terceiro, a casa grande propriamente dita, isto é, considerada como parte e não dominador do sistema de colonização e formação patriarcal do Brasil. Então, o método de desafricanização do negro novo, aqui seguido, foi o de misturá-lo com a massa de ladinos ou veteranos, de modo que as senzalas foram uma escola prática de abrasileiramento. Prática em que sentido? Escola prática de abrasileiramento. Em que sentido as senzalas foram isso? E de que modo fizeram? Na medida em que integraram os escravos recém-chegados, não só ao regime da plantation brasileira, às condições de trabalho brasileira, mas também ao tipo de fusão cultural que já era prática, que já era uma dinâmica básica desses sujeitos escravizados aqui já veteranos, digamos assim, que foram, então, amaciados, como vocês viram, por parte dessa igreja integradora, dessa igreja que, se por um lado exigia a vinculação ao catolicismo, por outro, permitia a continuidade de uma série de ritos e tradições indígenas, e nesse caso negros, por parte desses sujeitos escravizados. Inclusive se apropriava de alguns desses ritos, como vocês viram no segundo parágrafo dessa passagem. E aí vejam, complementando então essa ideia das senzalas como escolas práticas de abrasileiramento, a verdadeira iniciação do negro novo na língua, na religião, na moral, nos costumes dos brancos ou antes dos negros ladinos, fez-se na senzala e no eito, os novos imitando os veteranos. Foram ainda os ladinos que iniciaram os boçais na técnica ou na rotina da plantação e do fábrico de açúcar. Um cronista holandês do século XVII gaba os negros ladinos de origem Angola como mestres ou iniciadores dos negros novos. Então vocês vejam vários fatores, e ele citou aqui igreja, senzala, casa grande, que se constituem exatamente com essa intenção de quê? De integrar negros e indígenas na cultura portuguesa propriamente dita agora, então, abrasileirada, uma vez que ela também está influenciada por traços culturais e símbolos africanos e indígenas. Então, vocês vejam o cristianismo aberto, essa perspectiva de realismo econômico e, ao mesmo tempo, de falta de mulheres brancas aqui. E, finalmente, então, essa dinâmica de inserção dos recém-chegados, dos negros escravizados recém-chegados, com os negros escravizados aqui já acostumados, entre aspas, ao regime escravocrata, é o que permitiu essa tríade, digamos assim, o abrasileiramento propriamente dito. Isso significa, mais uma vez, que o português, por meio desse cristianismo aberto, buscou integrar indígenas e negros, desde que, obviamente, esses indígenas e negros participassem da religião católica, não tendo, portanto, o português não tendo nenhum sentido forte de etnocentrismo, de segregação racial, de divisão racial da sociedade. Isso é muito espantoso, mas, como nós estamos vendo, é uma tendência fundamental em relação à colonização portuguesa no Brasil. E ela leva, além de todos os argumentos que nós já vimos, a um outro argumento muito interessante, que é exatamente esse de que o português teve uma tendência muito forte de favorecer a ascensão social do negro. E o Gilberto Freire diz: há tanto que criticar na política dos colonizadores portugueses no Brasil, que para acusá-los de erros tremendos, não é necessário recorrer à imaginação. Agora vocês vejam aqui o ponto importante. E fazer do tipo mais complacente e plástico do europeu um exclusivista feroz, cheio de preconceitos de raça, que nunca teve
no mesmo grau elevado dos outros. Então vejam só que interessante, o português não é um exclusivista feroz, como no caso o inglês e o espanhol. O português não tem grandes preconceitos de raça como tiveram os outros colonizadores europeus da América. Então, muito interessante, o português, que aliás ele insiste nessa tese exaustivamente, é um sujeito aberto às outras raças, não é um sujeito racista, exclusivista, xenófobo, chauvinista. Pelo contrário, na medida em que ele não é racista, ele se abre à integração com outras raças, e inclusive aí está o motivo, aí está a consequência, a miscigenação, a mestiçagem propriamente dita, que foram consolidadas em termos desse contato do sujeito português com a mulher indígena e a mulher negra. Então, vocês viram aqui, é errado acusarmos o português de um exclusivista feroz, quando ele, na verdade, é um complacente e plástico modelo de sujeito europeu. O mais complacente, porque tolera as diferenças, e o mais plástico, porque se molda a elas e as molda a si relativamente aos outros colonizadores. E, finalmente, esse mesmo português é o que menos preconceitos de raça tem quando comparado com os outros colonizadores europeus. E ele continua, então, raros os governadores portugueses no Brasil que tiveram, já não diremos contra os índios, mas contra os negros, a atitude áspera e intolerante do 8º vice-rei Marquês de Lavradio, o qual, em portaria de 6 de agosto de 1771, rebaixou a um índio do posto de capitão-mor por ter casado com uma negra e assim haver manchado o seu sangue e se mostrado indigno do cargo. Aliás, já depois de independente, o Brasil, houve padres que se recusaram a casar branco com negra, padres e juízes. Um dos juízes, o pernambucano Castelo Branco. Então, vocês vejam, teve casos de segregação racial? Teve. Os exemplos aqui foram citados. Mas esses casos são a exceção e não a regra. Para Gilberto Freire, a regra geral é a da integração, a da miscigenação, a da complacência e plasticidade do europeu, do português, no caso, para com os indígenas e os negros. O português, portanto, não é, em geral, um sujeito racista com os negros. Pelo contrário, é confraternizador com esses mesmos negros e indígenas. Daí a conclusão surpreendente que nós vamos ver agora, quando ele diz atitudes todas essas esporádicas, essas de segmentação nos exemplos que ele nos deu aqui. Porque vocês vejam, fora da tendência genuinamente portuguesa e brasileira, que foi sempre no sentido de favorecer o mais possível a ascensão social do negro. Então vocês vejam, a grande tendência estruturante, no caso da colonização portuguesa no Brasil, foi da integração, da miscigenação, da confraternização racial e, finalmente, agora, de favorecimento da integração social do negro. Uma questão, como eu estou lhes dizendo, extremamente surpreendente, extremamente polêmica, digamos assim, e quando nós chegarmos em Abdias do Nascimento e em Florestan Fernandes, nós vamos ver uma crítica verdadeiramente acerba a essa posição que, para estes dois cientistas sociais, Abdias do Nascimento e, no caso, Florestan Fernandes, ignoram o quê? Ignoram a perspectiva da estigmatização racial, do etnocídio, genocídio e, finalmente, da grande instrumentalização de negros e indígenas, inclusive da violência contra negros e indígenas, que se refletem no contexto do Brasil República, nessa perspectiva do branqueamento, nessa perspectiva da recusa de direitos fundamentais e de uma condição jurídica a esses mesmos negros,
do abandono social, econômico, da deslegitimação cultural, tudo isso, portanto, mostrando que o racismo estrutural foi um eixo constitutivo não só da sociedade colonial, do tratamento que os portugueses deram aos indígenas e aos negros, mas também se mantém como uma continuidade no contexto contemporâneo e, inclusive, pondo em xeque essa perspectiva da democracia racial, da mestiçagem, da hibridização, como os valores, os eixos estruturantes não só da formação lá atrás do Brasil colônia, mas também da Constituição da República Brasileira, então uma continuidade que perpassa a nossa história e que consolida o etnocídio e o genocídio, a desigualdade social, o autoritarismo institucional, a instabilidade sempre permanente do Estado de Direito, submetido a diferentes movimentos golpistas, a sujeitos golpistas os mais variados, e finalmente, então, a essa recusa de uma efetividade dos direitos e das garantias sociais dos povos negros, dos povos indígenas, que se reflete hoje, se nós pensarmos mais uma vez em Olavo de Carvalho, e nós vamos ver isso quando chegarmos em Olavo de Carvalho, na menorização, na diminuição da importância cultural desses mesmos povos indígenas. Aliás, como nós vamos ver, inclusive, na próxima aula, e na próxima aula nós terminaremos de estudar Casa Grande e Senzala, como nós vamos ver na próxima aula, os povos negros e indígenas, em geral, tiveram uma contribuição material à sociedade brasileira, e não cultural. E por incrível que pareça, esse é o mesmo argumento que nós também vamos perceber lá na frente em Olavo de Carvalho. Os movimentos negros que buscam reparação pela escravidão não são legítimos, entre outras coisas, porque os africanos, os negros africanos e, obviamente, os indígenas aqui existentes não deram, repito, nenhuma contribuição cultural à formação da sociedade brasileira. A sua, digamos assim, contribuição foi, na verdade, econômica. Foram braços e não cérebros. Foram braços e não cérebros, ok? Então, mais uma vez, vocês vejam sempre esse eixo estruturante da análise de Gilberto Freire em Casa Grande e Senzala. A dinâmica de colonização portuguesa no Brasil se dá por essa contraposição dialética entre Casa Grande e Senzala, senhor escravizado. Mas não é uma dinâmica racista e racializada, ok? É uma dinâmica demarcada por um cristianismo aberto, por um cristianismo caloroso, por um cristianismo carnal, digamos assim, moderado, que sofre influências africanas, indígenas, islâmicas, judaicas, e que, portanto, demarca, molda o sujeito português, o colonizador português, como um sujeito que já é mestiço, que já é híbrido, tem um pé em África e um pé na Europa, um pé no islamismo, um pé no catolicismo, ok? Um pé no negro, um pé no branco, e não só demarca esse português como um sujeito mestiço, mas também imprime nele essa perspectiva normativa de abertura, integração, mistura, miscigenação com outros grupos étnico-raciais, mais uma vez implicando nessa consequência de que o português não é um sujeito racista, quando muito um sujeito razoavelmente fundamentalista, que imprime, portanto, essa constituição da sociedade brasileira desde uma perspectiva de integração, fusão, confraternização racial, que resulta em quem? No mestiço, no mulato como herança e como o homem do presente, como sujeito do presente e do futuro, a constituir, uma vez efetivado na sua plenitude, essa democracia racial que caracterizará o Brasil de modo único, no mundo como um todo, mas, obviamente, de modo mais específico nas Américas, mais uma vez permitindo que o português seja visto como um colonizador mais fraterno, digamos assim, do que o espanhol, do que o inglês, e, portanto, como um colonizador fraterno que funda uma civilização tropical, isto é, uma civilização miscigenada, mestiça, mulata, e, portanto, nesse sentido, totalmente antirracista, anticolonial,
e verdadeiramente democrática, ok? Nós, como eu lhes disse, na próxima aula terminaremos a análise de Casa Grande Senzala e eu reservei para vocês, para nós estudarmos juntos na nossa próxima aula, a caracterização antropológica do português como esse sujeito indeterminado, aberto, produto mestiço, que por sua vez imprime uma dinâmica não racista de colonização, integradora, conciliatória, confraternizante, a descrição antropológica do indígena, nesse caso, como exatamente dando meramente uma contribuição material e não cultural à colonização, portanto, como um sujeito meio que marginal dessa colonização, e, finalmente, o papel do negro como, de fato, o grande artífice dessa sociedade, dessa colonização latifundiária ou monocultora, escravocrata e híbrida, exatamente porque seria um sujeito adaptado ao tipo de trabalho latifundiário, ao tipo de empresa econômica realizada nos trópicos sob a forma dessa monocultura latifundiária escravocrata e, obviamente, desde essa perspectiva de hibridização que demarcou desde o início o protagonismo, a relação do português com os sujeitos negros escravizados e também, antes de tudo, com os próprios sujeitos indígenas, ok? Espero que vocês tenham gostado, que vocês possam ter essa oportunidade de assistir essa aula e, finalmente, que vocês estejam conseguindo ler o livro, porque se trata de uma obra muito importante para a constituição das ciências sociais e humanas brasileiras, e, nesse caso, para isso que eu lhes chamei a atenção no início da nossa aula, para a constituição de um discurso filosófico, sociológico, antropológico da sociedade brasileira de ontem e, sobretudo, de hoje, do que nós somos e do que nós podemos ser, e nesse caso de Gilberto Freire, tudo reside na confraternização racial e na centralidade da mestiçagem. É isso que nós somos e é isso que nós viremos a ser de modo muito mais pungente, isto é, democracia racial. Boa noite.